Já estamos de volta. Hoje vamos até Itajaí, conhecer a comunidade terapêutica Maranata, um lugar onde histórias de lutas se transformam em caminhos de esperança. Há anos essa comunidade tem ajudado homens a superar a dependência química, restaurando vidas e reconstruindo famílias. Quem nos mostra este trabalho de amor e transformação é o nosso repórter, Lucas Nascimento. O Fé em Ação de hoje está aqui em Itajaí, Santa Catarina, e esse daqui é um dos pontos mais movimentados da cidade. É que além das suas belas praias, o porto de Itajaí, ele é super relevante para o nosso país. Ele é líder em movimentação de contêineres. E além de movimentar também a economia de toda a cidade, ele também movimenta a economia de todo o estado. E mais, ele liga também aos mercados da Europa, Ásia e dos Estados Unidos. Mas não é exatamente sobre isso que eu vim falar, é que tem um outro local aqui na cidade que recebe gente de tudo quanto é canto deste país. Eles vão para lá porque acreditam que este é um porto seguro e vão ali justamente para recalcular a rota da sua vida. Em meio à zona rural de Itajaí, onde tantas histórias se perdem no silêncio da natureza, nasce um lugar de recomeços, a Comunidade Terapêutica Maranata, um nome que ecoa a nossa esperança. Jesus vem. Então eu queria saber, até para quem está assistindo, nunca teve contato, não sabe o que se trata, o que é a Comunidade Terapêutica Maranata? Então, a Comunidade Terapêutica Maranata é uma comunidade terapêutica para estar tratando pessoas que têm problema decorrente do uso e abuso de substâncias, né, como álcool e outras drogas, né? E vai muito além, né? Não é só o tratamento da dependência em si, né? Como a gente também, o próprio nome, Maranata, né? Prega ali a palavra e a volta de Cristo, né? Jesus como nosso único Salvador, né? E passar para eles que não é somente uma vida sem as drogas aqui nessa terra, né? E que a gente tem uma eternidade. Só que por si só essa iniciativa de mostrar uma maneira diferente de se viver já valeria a pena eu ter vindo para cá gravar e compartilhar com você. Só que essa história ela vai além. E ela começou quando ela percebeu que um amigo muito próximo estava passando por uma situação semelhante à de muitos por aqui. Do amparo inicial até a criação de uma instituição, Leandra e o marido entenderam que aquele era um chamado de Deus. Sim, a partir do momento que a gente ajudando ele, né, na ajuda de diversas formas, né, morou conosco, encaminhamos para emprego, levávamos para várias comunidades, então de diversas maneiras. Aí a gente viu e quando ele estava num processo que estava bem, que estava trabalhando, né, família resgatada, de repente a recaída, né? Nós somos da Igreja Adventista, né, da parte da Igreja, e não tinha nenhuma vinculada à Igreja Adventista, que na época não tinha, 15 anos atrás eu desconhecia, na verdade, poderia ter, mas eu desconhecia, né? A gente chamou os líderes da igreja, irmãos abençoados, né? O pastor da época que estava conosco, o pastor Ezon, e dali na primeira reunião foi eleito ali a diretoria, né? Na ocasião, acabei ficando como presidente. E desde o início até hoje, há 15 anos, a Leandra é presidente. Os primeiros passos não foram fáceis, dívidas, dúvidas e muitos desafios. Mas a fé e a certeza do chamado foi mais forte. Sempre muito otimista, né? E na certeza do chamado de Deus para isso. Né? Houve um momento que a gente pensou em desistir, né? E realmente eu disse para o meu esposo, eu não quero mais, né? Marco, é muito problema, é muita coisa. E ele disse, não, Leandra, calma, né? A gente recua, já tinha alugado o terreno, né? E daí oramos e ao final da oração, quando eu abri o Senhor falar comigo, porque eu tinha ali o temor, né? O temor do Senhor, né? Eu queria fazer a vontade dele e não a minha. Então, se era o recuo que eu queria estar dando, eu não queria dar se fosse contra a vontade de Deus, né? E daí abrimos ali a palavra, primeira página, bem grande, livro de Jonas, né? Então vai minha filha que eu estou contigo, a gente seguiu, né? E seguimos ali nos compromissos assumidos, né? Por 3 anos a direção custeou, né?
o projeto e depois de 3 anos a gente conseguiu o primeiro convênio municipal e depois o do estado e hoje a instituição se mantém, né? Hoje são 15 anos de caminhada, né? A instituição se mantém, só a gente não consegue ter o a mais para a compra da sede própria, que agora os nossos esforços são para isso, né? E as dificuldades não são somente de recursos financeiros, existem muitas outras. Muitas vezes a dificuldade de profissionais da área também, como ali colocamos, a direção do Maranata ela é voluntária, eu sou voluntária, é uma diretoria voluntária, mas todo esse corpo de funcionários aqui, nós temos 2 psicólogos, uma assistente social, né? 10 a 12 monitores, um supervisor, né? Eu tinha um professor de educação física que a gente teve que dispensar por questão financeira, né? Então, e essa equipe toda é remunerada, né? Ela é remunerada porque é o trabalhador, né? E não é um trabalho que tu vai lá, trabalha das 8, o horário comercial ali é 24 horas que a comunidade funciona, né? E tem que ter pessoas capacitadas. Os desafios são muitos, mas a Maranata é apoiada por uma equipe multiprofissional e cada um aqui carrega uma missão. O meu papel jamais vai ser julgar, né? Psicólogo não julga ninguém, né? Mas tenta entender e ver qual era o melhor caminho, e isso que a gente faz, né? E sempre com afeto, sabe assim, tu podes contar. Tu pode vir aqui falar para mim que não vou te julgar, não vou te dizer como que fosse fazer uma coisa dessas, nunca. O Renato já trabalha com comunidades terapêuticas há mais de 20 anos e um dos meios de tratamento que aplica são os grupos terapêuticos, onde as dores se transformam em partilha e novas formas de viver. A psicologia e comunidade terapêutica é muito focada em grupo. Porque viver em comum a comunidade já pressupõe grupo, né? O atendimento como psicoterapia, ele acontece, né? O atendimento individual, mas o foco e o principal são os grupos, porque é a troca aqui dos pares, é o enfrentamento dos pares, é como eu me vejo no outro em muitas situações. Então eu vejo a riqueza de comunidade terapêutica justo no grupo. A psicologia é fundamental dentro de uma comunidade terapêutica, justo para trabalhar, porque muitos, até porque vêm com comorbidades associadas à dependência química, então vem bipolaridade, vem tantas outras questões juntas também, e que a psicologia tem um olhar sobre essas questões. Mas a psicologia, eu vejo que ela possibilita justo eu falar de mim, eu dizer aonde dói, né? O que eu não estou dando conta na minha vida, o que está difícil, por que eu não consigo caminhar. Então, assim, para ele se entender e para se conhecer melhor. Acolher também é reconstruir histórias fragmentadas. Mas para reconstruir essas histórias, uma decisão muito importante precisa ser tomada primeiro. A decisão de mudar de vida. Então, eu costumo dizer que o trabalho, quando ele está relacionado à dependência química, ele não começa dentro da comunidade terapêutica, né? Ele começa quando o usuário olha para ti, o acolhido, a gente chama por acolhido, diz eu quero, né? Quando ele toma uma posição de querer, né? De querer mudar de vida. Para mim, o acolhimento começa nesse momento. Regras, documentos, saúde, justiça, a burocracia se mistura ao cuidado humano. E toda essa parte fica por conta da Alessandra, que auxilia os acolhidos a entender os processos da vida. E quando ele chega aqui, muitas vezes ele chega sem esperança, sem nada, né? Desmotivado de tudo, e a gente tem que trazer ele de volta, né? Trazer de volta para a esperança, que sim, que há jeito. Porque eles vêm com um discurso bem carregado de muitas perdas, de muitas dificuldades, de muitos erros, uma sucessão de coisas. E quando eles chegam aqui, eles querem resolver tudo isso em um dia. E não é assim, né? A nossa vida não é assim. Nós que não somos usuários e nem tipo de droga lícita ou ilícita, a gente sabe que não é assim, né? Tudo tem um processo. Então aí começa o meu processo de fazer eles entender isso. Né? Que tudo tem um tempo. E esse tempo precisa ser bem administrado. Na comunidade terapêutica Maranata, a rotina é pensada nos mínimos detalhes. O dia começa com um culto, desjejum
e depois eles seguem para a laboterapia, as atividades da casa. Olha só, fazer uma pausa com vocês aqui rapidinho, é porque são 10 horas e por aqui tudo para, todos os acolhidos deixam o que estão fazendo, porque tem a fruta das 10. É o momento que eles vão para o local, escolhem uma fruta e por ali ficam. A gente vai acompanhar agora, bora lá? Esse é o momento de descanso das atividades que exercem, um momento descontraído. E após o descanso, eles retornam para suas atividades diárias. Pode até parecer algo simples ou cotidiano, mas são atos e momentos que anunciam dignidade para quem um dia perdeu muito e hoje luta para reconstruir com a ajuda da comunidade Maranata. Eu vim para cá, fui bem recebido pela comunidade, pela Leandra, pela equipe técnica, pelos monitores, pelos acolhidos, né? E não foi fácil, se eu falar para você que foi fácil, não foi, porque tem a desintoxicação, né? Tem problema com a abstinência, adaptação, todo esse processo. Então, através de instituição, assim como a Maranata, que a gente tem a oportunidade de ter uma nova oportunidade de recomeço. Então, para mim, é maravilhoso. Assim se revela a essência da Maranata, um lugar onde técnica e espiritualidade se unem, onde cada abraço é ferramenta de cura e cada vida é vista como única, onde cada acolhido recebe um lembrete que sempre é tempo de recomeçar. Eu me encontrava nas drogas, né? Cocaína. E aí eu estava afundado nas drogas e eu lembro que eu estava em algum lugar, estava uns 3, 4 dias virado assim das drogas e me deu overdose. Os companheiros que estavam comigo jogou na calçada e na calçada eu pedi para Deus me ajudar, me dar uma oportunidade. Só mais uma oportunidade que eu senti a morte do meu lado, sabe? E aí foi na hora que Deus me levantou, me deu força para levantar, passou uma mulher, me deu uma garrafa de água, eu bebi, comecei a vomitar. E Deus falou para mim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde tu caíste, arrepende-te e volte às suas primeiras obras. E aí eu fui buscar ajuda, e aí eu fui procurar no YouTube e saiu a Rede Novo Tempo. E aí eu queria, não contra as demais denominações e religião, mas eu queria da linhagem adventista, né, que eu sou adventista desde criança. E aí saiu lá em Garatá com o Roberto, só que aí o irmão ele acabou falecendo na Covid. E aí eu procurei de novo e saiu com a irmã Leandra aqui em Santa Catarina, a comunidade terapêutica Maranata. Foi assim que eu conheci ela. Mas até chegar aqui, o Márcio percorreu um longo caminho. E aí saiu o endereço daqui, eu vendi meu celular. E aí com o dinheiro do meu celular, eu peguei o metrô de Guarulhos, peguei o trem de Guarulhos até o Brás e fiz baldeação, fui até o Tietê, comprei a passagem e vim de ônibus de lá para cá. Aí desci aqui na rodoviária com R$4 e aí eu só tinha aqueles R$4 para comer pãozinho. E aí eu parei numa padaria, comprei lá 3 pãozinhos, vim comendo pãozinho e andando da rodoviária até aqui. O trajeto só perguntando onde que era Bairro Brilhante, o pessoal, é ali, vai indo, vai indo, vai indo. E foi. A trajetória entre aceitar que precisa de ajuda até chegar na comunidade não é fácil. A dependência química aprisiona. E de acolhido a cuidador. É o ciclo da vida que se refaz. Então, o Fé em Ação já esteve por aqui, você conhece o programa, você já participou e naquele momento como acolhido. E de lá para cá, o que mudou? Então, eu vim aqui em 2023 como acolhido e fiz ali um reforço, né? Onde, com surpresa e também propósito de Deus, né? Que eu me entreguei totalmente a Deus naquele momento. Foi dia 20 de outubro de 2023, quando eu vim aqui de carro e me entreguei a Deus. Então, eu fiz o meu tratamento e quando eu saí, a Leandra, que é a presidente aqui do Maranata, ela me convidou para trabalhar. E eu jamais pensaria que eu ia trabalhar de monitor, né? Orientador social. Mas eu aceitei, porque eu senti que era um propósito de Deus. Quase um ano atrás, a dona Leandra me botou responsável como plantão, né? Então nós temos uma equipe de 5 monitores, onde que eu
sou responsável e cada um tem a sua função para o andamento da casa. Porque são 60 acolhidos, né? 60 almas, 60 vidas, 60 famílias serem restauradas. Então nós temos que sempre estar Deus à frente, fazendo o que for da vontade dele, né? E todo dia, depois que a gente fecha a casa, nós temos a reunião, fizemos uma reunião entre a monitoria para alinhar o dia seguinte, né? E Deus está sendo maravilhoso com isso. E hoje, sábado, eu fui convidado para estar aqui na Igreja Adventista Central de Itajaí. É que os acolhidos lá da comunidade terapêutica Maranata, eles organizam toda a programação ali, dirigem, participam. E eu vim para cá porque vai ter algo a mais, algo especial. E pelo horário, já vai começar, então, bora lá. Olha, hoje vai acontecer uma programação muito especial aqui na Igreja Central de Itajaí, porque nós vamos ter a presença da comunidade terapêutica Maranata. E essa comunidade ela é muito especial para mim, porque alguns anos atrás, há 7 anos atrás, eu conheci a Palavra de Deus através da comunidade terapêutica Maranata. Hoje, Deus me transformou, eu me tornei diácono, né, dentro da igreja, ancião, sirvo a igreja e sou um dos voluntários, né, que sirvo de coração dentro da comunidade. E hoje a programação ela vai englobar toda a comunidade Maranata. Então eles vão fazer todos os louvores, né, especiais, os congregacionais, e vai ter um momento muito especial, né? Além da mensagem de Deus, 12 novas vidas vão se levantar das águas porque eles tomaram a decisão do batismo. Depois do batismo, a igreja assume o papel de acolher e acompanhar cada um na caminhada cristã, pois a luta contra a dependência química continua dia após dia. Que isso, para mim, foi um dos principais fatores, né, da minha conversão, porque a forma como a nossa igreja acolhe esses meninos, esses homens, nas igrejas, ela é determinante para que, após o término do tratamento, eles se sintam acolhidos, eles se sintam bem e bem à vontade em dar continuidade e frequentar a igreja. Assim como eu me decidi dar sequência, me batizei na Igreja Central, né, após a saída e o término do meu tratamento. A transformação de um acolhido ecoa. Leonardo passou pela comunidade Maranata e está limpo há 7 anos, servindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Itajaí. E a transformação também chega a famílias inteiras. E foi o caso do Rafael. Ele passou por 52 comunidades. Ele ia nesse dia para uma outra comunidade, não era o Maranata. Aí, na história ali, aconteceu que levaram para o Maranata, né? E ele sempre diz, mãe, o Maranata, ele acolhe com muito carinho, com muito amor. Era isso que eu precisava. Todos os funcionários do Maranata, eles se doam muito para os dependentes. E então é isso que mudou a vida do Rafael. Foi o carinho e o amor, a dedicação lá dos funcionários, da Leandra, né? E depois eu continuei em casa. Que eu comecei a viver e a conhecer meu filho depois que ele ficou limpo. Porque foi uma vida muito sofrida durante o tempo, né, que ele esteve em dependência. Mas agora eu vejo e eu conheço meu filho que ele tem muito amor para receber, muito amor para dar. A esperança que renasce em um filho alcança também o coração de uma mãe. E foi assim que a Leonita conheceu e se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E daí meu filho disse, mãe, vamos comigo para a Adventista? Eu disse, vamos, meu filho. Se é para você melhorar, para você sair dessa vida, a mãe vai sim. Aí eu vim, me batizei novamente, aceitei, nós estamos aqui já há 11 anos, graças a Deus. Estou muito feliz, o povo dessa igreja é muito acolhedor. E também, assim, eu senti muito amor aqui, sabe? Muito amor.
A Maranata é amor, mas também é porto seguro para quem busca recalcular a rota da vida. Os desafios para continuar o projeto são grandes. A fila de espera a cada dia cresce e o sonho é ter uma sede própria. E os desafios aí para frente, como eu estava colocando, os planos para frente, temos o desafio de conseguir a sede própria para a instituição, né? Porque começamos inicialmente no primeiro aluguel ali, na primeira sede alugada. Em 2002 a gente teve que mudar porque o proprietário vendeu o local. E conseguimos esse espaço aqui que vocês estão vendo agora, né? Mas esse espaço também é alugado, né? Também é alugado. Um valor expressivo, né? Que a gente paga do aluguel, podendo ser, fosse uma sede própria, tá? Revertendo isso para o benefício da instituição, né? Em profissionais, em alimentação, em compra né? Agora a gente está aguardando uma resposta de um projeto que eu fiz para a gente ganhar uma academia, né? Então, assim, tudo em prol do melhor para eles, né? Amor, dedicação e fé. Esse é o combustível de quem faz o projeto acontecer. E sabe o que a Maranata representa para essas pessoas? Eu perguntei para alguns que eu já entrevistei sobre o que representa a Maranata para eles. Mas e para você? O que representa a Maranata? Para mim, o que representa é um chamado. É um chamado de Deus. Maranata é o que salvou a minha vida. Ontem fez 21 anos que eu comecei a namorar com a minha esposa. Que eu sou casado e tenho 2 filhos, um de 12 e um de 7. E o Maranata, as 2 etapas da minha vida mais crítica foi o que me restaurou meu casamento, que Deus agiu na minha vida, na minha família. E eu agradeço muito ao Maranata por causa disso. É difícil porque, como eu falei pra você, eu não tinha mais esperança. Eu tava naquela calçada lá. E eu pedi oportunidade e Deus me trouxe pra cá. Então ela é uma porta de oportunidade, sabe? E é exatamente isso. Porque na Maranata, o amanhã é sempre promessa de um novo começo e sonhos. Eu quero fazer psicologia na área da saúde, porque aí vai englobar e eu volto para cá como um psicólogo, Dr. Renato, para auxiliar outras pessoas. É isso que eu quero fazer. Eu me sinto esse chamado de eu fui ajudado e eu quero ajudar outras pessoas, até o último homem. E eu quero lutar, como aquele filme, né? Até o último homem. Enquanto Deus me der força, me dá sabedoria e entendimento e poder me auxiliar, eu quero ser esse canal entre Deus, salvação e o ser humano. Renovação e superação. A comunidade terapêutica Maranata nos lembra que mesmo diante das lutas mais difíceis, sempre existe espaço para o recomeço. Que o trabalho ali realizado inspire você também a levar esperança a quem mais precisa. O Fé em Ação de hoje chega ao fim, mas na próxima semana temos um novo encontro. E eu te espero aqui. Até lá!